Meus caros amigos, meus queridos irmãos em Cristo, existem algumas verdades que me chegam ao meu conhecimento e que eu não posso me calar. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022 e a pergunta que eu faço e que eu estarei respondendo durante esta mensagem é a seguinte: até quando permitiremos sermos enganados? Eu oro com vocês a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus orou assim, conforme João registrou no seu livro, no Evangelho, capítulo 17, versículo 20. Cumpre-me, senhores, esclarecer que alguns questionamentos que têm sido encaminhados ao nosso escritório sobre a obrigatoriedade da vacinação, quer em adultos, quer em crianças de 6 a 11 anos, nós temos que dar respostas. E a nossa resposta, ela tem sido não. A vacinação, ela não é obrigatória para adultos e muito menos para criança. É o que consta de uma nota técnica elaborada pelo ministro da Saúde em janeiro deste ano. Eu começo esclarecendo aos senhores que eu só sou obrigado a cumprir uma lei, e aqui eu quero fazer um parênteses: se esta lei for justa, só devo cumprir alguma coisa se a lei o determinar. Então eu digo que o decreto, ele não é lei, um comunicado não é lei, uma resolução, ela não é lei, uma nota técnica não é lei, eu não estou obrigado a atendê-la. E uma lei eu estou obrigado sim a obedecê-la e a segui-la, mas desde o instante em que ela não se confronta com a justiça. Porque entre o legal, lei, e a justiça, o advogado tem sempre que optar pela justiça. A vacina Covid-19 tem um caráter experimental, segundo eu provei aos senhores na última mensagem que eu transmiti. Analisando os documentos emitidos pela Anvisa, nós podemos observar que a vacina tem caráter experimental, baseado na resolução de diretoria colegiada RDC, número 444, de 10 de dezembro de 2020, que assim estabelece. Estabelece a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas Covid-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus SARS-CoV-2. A partir dessa data, nenhuma lei foi sancionada à população, e conforme se depreende do documento que acabamos de citar e todos os demais documentos publicados pela Anvisa
resta muito claro que se trata de experimentos e que referidos documentos eles são instrumento regulatório não normativo, de caráter recomendatório e não vinculante. Também não fazem parte do Programa Nacional de Imunização, ou que mais comumente falam de PNI, que estabelece lá no seu artigo 3º que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Todavia, a campanha de mobilização, o PNO, Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, é, até o momento, o Ministério da Saúde quem define, porém, sem obrigar ninguém a ser vacinado. O Supremo Tribunal Federal, na ação de inconstitucionalidade 6587, o ministro Lewandowski deixou bem consignado que a vacinação compulsória não significa a vacinação forçada, porquanto facultada sempre à recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreende, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, a segurança e contraindicações dos imunizantes, e que respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, e atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E ainda que sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. E tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Para participar de um programa científico experimental, é preciso que quem participa tenha ampla informação sobre a eficácia, a segurança e, principalmente, as contraindicações. No entanto, os gestores públicos não apresentaram nenhuma informação sobre os efeitos colaterais que a vacina pode ocasionar. Temos conhecimento de que a vacina da Pfizer, por exemplo, ela contém açúcar. Imagine o que acontecerá a uma pessoa, quer adulta ou criança, que tenha diabetes e venha tomar essa vacina. Essas autoridades coatoras, elas incorrem em erro grave, desobedecendo determinação judicial federal, impondo a vacinação e restringindo os professores em seu trabalho. Também nessa mesma decisão do Supremo Tribunal Federal, o digníssimo ministro ressalta que a vacinação deve observar que respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, e que digne-se ressaltar
que todos eles estão elencados no artigo 5º da Constituição Federal, quais sejam. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, nos termos seguintes. E prossegue com algumas instruções mais. Frise-se, meus caros amigos, que o direito à vida é um direito fundamental. É dever de cada ser humano zelar por ela, assim como o direito à liberdade. Escolher ou não ser vacinado é uma opção que cada indivíduo tem que tomar por si mesmo, sem imposição. E ainda a segurança, na medida que o fabricante não assume os riscos advindos da vacina e o Estado também não assumiu tal responsabilidade, razão não assiste à obrigatoriedade. Esta obrigatoriedade é absurda. Mesmo que o Estado assuma o risco, os danos advindos da vacina, mas mesmo assim seria obrigatório o consentimento de quem se propõe a servir de experimento. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, está bem claro e nunca vi tantas vezes repetidas estas palavras. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Portanto, a persistir a autoridade em seu intento, está ela incorrendo nos crimes mencionados, conforme mencionamos na palestra anterior. Deve o cidadão que está sofrendo esse constrangimento procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência e que se instaure o inquérito policial contra esta autoridade coatora. Ademais, esta semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 3, a Suécia determinou a paralisação da vacinação. Assim também outros países da Europa, tais como os Estados Unidos, tomaram medidas para conter a vacinação. Foi divulgado um vídeo que alguns alegaram serem falso, mas a realidade está a demonstrar o contrário, ou seja, que os malefícios da vacina são maiores dos que os benefícios. E o vídeo que eu me refiro é este daqui. O criador da vacina da Pfizer, Robert Maloney, disse que as vacinas estavam em teste e que não funcionam, e que as milhares de mortes causadas e efeitos colaterais, malefícios, por si já respondem. Ele está fazendo o seu discurso em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Assim está dizendo ele: estas são as minhas verdades, e acredito que são auto-evidentes. Não deveríamos ter politizado a resposta de saúde pública ao SARS-CoV-2 e Covid-19. Sobre as vacinas genéticas Covid, a ciência está resolvida. Elas não estão funcionando. Elas não são completamente seguras. E agora temos o Omicron. Essas vacinas
foram projetadas para a cepa de Wuhan, original, um vírus diferente, se elas fizeram sentido para proteger nossos idosos e frágeis do vírus original, isso é irrelevante. Então, diz ele, vamos parar de discutir sobre isto. Devemos olhar para frente. Essas vacinas não previnem a infecção Ômicron, replicação viral ou disseminação para outros. Em nossas vidas diárias, com nossos amigos, com nossas famílias, todos nós sabemos que isto é verdade. Essas vacinas genéticas estão vazando, entre parênteses, de infecção. Elas têm pouca durabilidade, e mesmo que todo homem, mulher e criança nos Estados Unidos fossem vacinadas, esses produtos não podem atingir a imunidade de rebanho e parar o Covid. Eles não são completamente seguros e a natureza completa dos riscos permanecem desconhecidos. Em contraste, a imunidade natural que sistemas imunológicos saudáveis desenvolvem após a infecção e a recuperação do Covid é duradoura, ampla e altamente protetora de doença e morte causada por este vírus. Se há riscos, termina ele, deve haver escolha. Aqueles que não querem acreditar nisso, que não acreditem. Mas basta você olhar para os seus lados, e eu acredito que todas as pessoas nesse Brasil conhecem alguém vítima de vacinação, dos efeitos colaterais maléficos que nelas produzindo. Estamos sendo usadas como cobaias, como experimentos, em total desobediência ao Código de Nuremberg, que proíbe o uso de humanos para experimentos. Já falamos sobre os testes de qualquer medicamento, a qual a metodologia será empregada. Eu creio que vocês se lembram, aquela de primeiro no ratinho, depois no animal mais grande, depois no primata e por último num grupo de pessoas que se disponibilizam voluntariamente a servir de experimento daquela medicação. Mas não é isso que está acontecendo. Dissemos também que o Estado não está acima do cidadão, mas sim por ele foi constituído e seus governantes foram por eles eleitos. São seus servidores e nesta condição deve prevalecer a vontade do cidadão, pois o que está em jogo é a sua vida. Vida essa que existe uma só. Se perdê-la, o Estado continuará, mas esse corpo não. O Estado não pode sobrepor-se à vontade do cidadão, ainda mais quando está em risco sua vida. Infelizmente, no Brasil especialmente, politizaram a Covid. Tornou-se a Covid uma ideologia, e como ideológica é a política, ela está servindo para disputas de uma eleição que ocorrerá este ano. E quando isto acontece, senhores, tiram dos cidadãos o direito de pensarem, fazendo-os perderem a racionalidade. René Descartes, que viveu em 1596, morreu em 1650,
foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a idade em que viveu, também era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Disse ele a famosa frase: penso, logo existo. Penso, logo existo. O que difere o homem de um animal é exatamente este fato. O homem pensa, o animal não pensa. Por isso o homem é racional e o animal é irracional. Infelizmente, em nosso país tiraram-nos esse direito de pensar e decidir por si, e assim submetem a população a essa tirania do Estado, obrigando-os que vacinem, mesmo que venham a ter seu sangue coagulado. Mas o que mais pesa ao nosso povo é a falta de conhecimento. Deus nos diz em sua palavra: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isto está lá no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. E continua Deus falando em sua palavra que temos que ser racionais, procurar compreender, entender o que fazemos e o que estamos fazendo. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1, ele assim escreve: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Até o nosso culto a Deus, ele tem que ser inteligente, ele tem que passar pelo racionalismo, ele tem que passar pelo bom senso. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Afirmamos mais uma vez: somos a favor do tratamento precoce e continuar esse tratamento mesmo depois de escapar da Covid. Não somos a favor da vacinação, nem dos adultos e muito menos das crianças, porque a lei assim o permite, que eu pense e decida sobre a minha vida, e vocês todos têm esse mesmo direito. Já disse na vez passada, e vou citar aqui os artigos mencionados da lei dos nossos códigos, que nos dão amparo ao que estamos falando. Confiram o que estou dizendo com os artigos 15, 1630 e 1631 do Código Civil, o artigo 14 e 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos 146, 147 do Código Penal, os artigos 30 e 33 da Lei de Abuso de Autoridade, e tirem suas conclusões. É bom que essas autoridades revejam suas diretrizes, porque senão aguardem e verão a enxurrada de ações que virão contra a União, pelos que morrerão pela Covid e pelos que ficaram com sequela após vacinarem. Reflitam sobre isto, raciocinem, observem o que está acontecendo, pois acredito que toda família tem um ente próximo que, mesmo vacinado, está morrendo de mal súbito, morrendo de infarto, morrendo de trombose, de AVC, embolia pulmonar e outros males. Os hospitais voltaram a encher, é verdade. Os mortos aumentaram, é verdade.
Mas as autoridades mentem para a população, dizendo que os que estão lá no hospital são aqueles que não foram vacinados. E aqueles que estão morrendo são porque também não foram vacinados. Por isto, sofreram uma Covid em um grau muito maior. Se fosse nos Estados Unidos ou outro país sério, a cada mentira haveria 1 mês de prisão quem assim age. É isto que deveria acontecer em nosso país. E agora, essa semana ainda, nós vimos o Bill Gates dizendo que haverá uma pandemia causada por um vírus muito mais forte ainda e que vai matar muito mais gente do que a Covid-19. E a pergunta que eu faço é a seguinte: esse homem é profeta? Não me consta que o seja. E por que ele está afirmando isto? Ele deveria ser investigado, porque essas vacinas todas estão sendo financiadas com o dinheiro do senhor Bill Gates, que está ganhando bilhões de dólares em cima da miséria do mundo, do povo que existe neste planeta. Eu gostaria muito de estar dizendo palavras de conforto para todos vocês, mas o momento urge que eu diga aquilo que eu tenho como verdade e que não foi concebida aqui na minha cabeça unicamente. Eu tenho estudado muito, eu tenho lido muito a respeito, e a esta conclusão que eu chego é exatamente o que eu vejo no quadro que se pinta à minha frente aqui em meu Brasil. Mas eu quero terminar deixando com vocês a palavra consoladora de Jesus Cristo. E ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto está registrado por Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus.